Sim, é possível, desde que o público se comprometa com isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho aqui num vídeo diferente do habitual, num dia da semana diferente do habitual, para poder fazer com vocês um bate-papo sobre um tema que tem ocupado bastante os meus pensamentos, as minhas reflexões e inclusive a minha fala lá no Instagram, onde eu já antecipei alguns pontos disso, que é o tema da sustentabilidade do Booktube, ou seja, de como nós, Booktubers, desenvolvemos o nosso trabalho, nos inserimos no contexto maior da cultura como agentes culturais e ganhamos ou não dinheiro por isso. A pergunta, é possível ganhar dinheiro falando sobre livros no YouTube? É possível responder que sim, é possível ganhar dinheiro, mas logo em seguida é necessário fazer uma quantidade enorme de ressalvas. Porque apesar de ser possível, as circunstâncias fáticas tornam isso muito complicado. E a quantidade de dinheiro efetivamente recebida nesse processo é muito pequena. Nós aqui no Brasil já sofremos um problema crônico porque nós somos um país de 200 milhões de pessoas em que apenas uma diminuta parcela lê e compra livros. E vocês podem medir essa discrepância pelo fato de que a tiragem média das editoras no Brasil é de 3.000 exemplares. Ou seja, um livro padrão no Brasil tem uma primeira edição com 3.000 exemplares e muitas vezes esses 3.000 exemplares só vão se esgotar ao longo de muitos anos. E depois até que muitas promoções agressivas já foram feitas. E acontece casos que mesmo esses poucos 3.000 exemplares não chegam a se esgotar. E não se trata da qualidade do livro, um caso ou outro pode ser. Mas como isso acontece sistematicamente, sabemos que isso já aconteceu com grandes obras, é preciso ver que isso é resultante do nosso contexto maior de cultura em que tão poucos leem e esses tão poucos não dão conta de consumir os livros que são publicados. Então, nesse sentido, o Booktube é uma ferramenta que permite às editoras, às livrarias, aos escritores alcançar um público mais amplo, alcançar um público mais jovem, reunindo numa comunidade virtual. Porque como somos tão poucos os leitores, geralmente vivemos apartados uns dos outros. Às vezes não temos contato no nosso dia a dia, presencialmente, com pessoas que também leem, que também consomem livros. Então nos sentimos muito isolados. O YouTube, o Instagram depois e outras redes sociais servem então como um ponto de encontro. Primeiro, para não nos sentirmos tão isolados enquanto leitores. Segundo, para trocarmos experiências, nos aproximarmos e assim incentivarmos uns aos outros nessa jornada de formação e esclarecimento que a leitura constitui. Apesar disso, o trabalho no Booktube, mesmo nos seus melhores casos, nos seus casos mais bem-sucedidos, nem se compara em termos de alcance ao alcance que vídeos sobre outros temas têm. Vocês podem ver isso pelos canais que vocês acompanham, pela quantidade de inscritos, pelo número de visualizações. Mesmo nas oportunidades em que os booktubers são mais bem-sucedidos, eles ainda estão muito atrás de outros produtores de conteúdo na internet. Porém, mesmo assim, este espaço é importante. Sem este pequeno espaço, eu garanto, o mercado brasileiro estaria numa situação muito pior nos últimos anos do que a que se encontra.
Apesar de não haver um reconhecimento do mercado em relação aos booktubers, na verdade há até um certo preconceito, um certo olhar desconfiado, como se tratasse de algo excessivamente amador e até infantil. Esse efeito se faz notar. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que sempre fui um leitor, mas que desde que me envolvi no Booktube como espectador e depois como produtor de conteúdo, passei a consumir e ler muito mais livros. E eu vejo isso se repetindo com muitos colegas meus. Então, neste cenário, a gente pode concluir um primeiro ponto, que não é possível ganhar dinheiro no Booktube apenas com as receitas que o YouTube paga por conta da publicidade que acompanha cada vídeo. Porque isso é muito pouco por conta do nosso alcance. Mesmo produtores de conteúdo que têm milhões de visualizações já não ganham, às vezes, rios de dinheiro com essa receita de publicidade do Google. Mas então nós, booktubers, quando recebemos assim coisa de, sei lá, um booktuber médio como eu, que tenho 6.000 seguidores, já estou aqui há 5 anos, recebi uma vez apenas receita de publicidade do Google, foram $100. Desses $100, boa parte se foi em imposto em transação internacional. E isso por conta de um trabalho de anos em que eu me dediquei horas e horas e horas. Então, assim, é possível ganhar alguma coisa? É possível. São $100 a cada não sei quantos anos, ou a cada não sei quantos meses, mas já é alguma coisa, não vamos dispensar também. Mas não é possível dizer que este agente cultural tão importante que é o booktuber vai se sustentar com isso, né? Vai se sentir incentivado a produzir cada vez mais e melhor por conta disso. Então partimos para uma segunda possibilidade de ganhar alguma coisa, que são as parcerias com as editoras. Mas o problema é que as parcerias com as editoras são excessivamente assimétricas. Eu acho que, por um lado, as editoras não têm muito conhecimento do nosso alcance, não procuram aprofundar esse conhecimento, e por isso desconfiam de que, se gastarem muito dinheiro conosco, estarão perdendo dinheiro. Por outro lado, o booktuber que recebe apenas um exemplar gratuito de um livro para poder, às vezes sob obrigação, ler e resenhar, se vê numa situação assim muito injusta, porque o trabalho de ler um livro inteiro, de pensar a respeito, de elaborar uma fala sobre ele, de efetivamente gravar um vídeo, depois de ocupar o espaço do canal e a sua audiência com aquele vídeo, é um trabalho muito complexo e que vale muito mais do que um livro recebido de uma editora. E também ninguém come livros, né, gente? Por mais que seja bacana para nós que temos tantos livros, consumimos tantos livros, recebermos livros gratuitamente, para que o nosso trabalho se estabilize e quem sabe um dia a gente possa viver disso, é preciso muito mais, é preciso receber dinheiro em espécie. Então as parcerias, principalmente quando elas envolvem a obrigação de ler livros, são muito assimétricas, favorecem demais as editoras. Eu tenho certeza que nossos vídeos, mesmo de canais como o meu, que não são tão grandes, têm muito mais repercussão junto ao público do que, às vezes, um artigo escrito na Folha de São Paulo, ali meio perdido entre tantas outras matérias, já que no Brasil a leitura de jornais é muito escassa. Então é preciso olhar de uma forma diferente para nós, e nós, booktubers, precisamos nos dar valor, né? Não nos engajarmos nessas parcerias em que há uma obrigação de divulgação do livro pelo simples fato de que o recebemos gratuitamente. Uma terceira possibilidade de ganhar dinheiro surge, que é a de fazer publis editoriais, ou seja, uma editora ou um escritor paga para que você leia e divulgue o livro no canal, fale sobre ele. Já é uma transação mais justa, porque você coloca o seu preço, o preço do seu tempo, o preço do seu trabalho, o preço do alcance que o seu trabalho tem. Mas
ao mesmo tempo é algo que é viável e mesmo assim não tão frequente apenas para booktubers um pouco maiores. Talvez não seja tão certo o retorno para booktubers como eu, e por isso as pessoas não investam tanto nisso. Eu falo isso porque eu nunca cheguei a concretizar nenhum publi editorial, porque as pessoas, sei lá, achavam meio caro o que eu estava cobrando. E eu acho que, no caso, os publis funcionam muito com autores iniciantes. Então o autor iniciante vai lá, tira do bolso dele para que aquele seu livro tenha uma divulgação maior. Mas eu penso na situação ideal, no cenário ideal, seriam as editoras que deveriam nos pagar como parte da sua estratégia de divulgação. Lógico, não comprando a nossa opinião. A gente continuaria com a liberdade para falar o que realmente achamos, como muitos booktubers fazem. Eles às vezes fazem publis, mas se não gostaram do livro, falam. Mas fazem isso de uma forma fundamentada, de modo que quem talvez divirja dele em termos de opinião também possa se interessar pelo livro, né? Veja que aquilo não é uma sentença de morte do livro. Então acho que no cenário ideal, as editoras deveriam investir nos publis editoriais e nos pagar para fazer isso. E eu acho que elas teriam muito a ganhar com isso. Porém, isso ainda não acontece, isso ainda não é uma rotina. São poucas as editoras que fazem parcerias assim remuneradas com booktubers, mesmo os maiores. Então ainda a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. E então uma quarta possibilidade que surge, e que é a mais efetiva hoje em dia, apesar de também ser modesta, é a possibilidade que a Amazon oferece aos booktubers já há bastante tempo de compartilharem links dos produtos sobre os quais falam, e se a pessoa faz uma compra a partir daquele link, a Amazon paga uma pequena porcentagem para o booktuber que disponibilizou aquele link que levou a uma compra. Por isso eu falo que é possível ganhar dinheiro no YouTube, mas depende da ajuda do público, porque no momento esta é uma das poucas formas de ganhar um dinheiro um pouquinho mais substancial, mas depende da conscientização do público, que muitas vezes já faz muitas compras na Amazon, mas não faz compras na Amazon através desses links. Como que funciona esse sistema? Por exemplo, num vídeo eu falo sobre o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis. E deixo aqui na descrição do vídeo um link para que você compre o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis na Amazon. Só que assim, ao clicar naquele link, desde que a janela da Amazon já não esteja aberta no seu navegador, você não vai dar uma remuneração ao canal simplesmente se você de fato comprar aquele livro específico. A partir daquele momento que você entrou no site da Amazon por um link patrocinado, tudo que você comprar ali depois, né, antes, lógico, de você fechar o navegador e abrir de novo, vai gerar essa pequena participação para o patrocinador do link. Então, assim, eu, por exemplo, faço isso muito com os meus colegas. Eu não posso comprar no meu próprio link. Então, eu vou comprar os livros na Amazon, eu escolho um colega que eu quero ajudar, vejo lá um vídeo dele X, entro por aquele link, independentemente do livro a que ele me leva imediatamente, e a partir dali eu faço a minha compra. Com isso também, eu deixo de enviar todo aquele dinheiro para a Amazon, que já é propriedade do homem mais rico do mundo, e consigo repartir aquilo com um produtor de conteúdo local, que de outro modo já não ganha muito dinheiro, e assim fazer uma espécie de divisão mais justa dos recursos. Eu acho que se o público se comprometer a fazer isso, a ter esse cuidado, sem gastar nada a mais por isso, de forma sistemática, é possível então que os booktubers ganhem um pouco mais de dinheiro, consigam se estabelecer mais firmemente e quem sabe aí num próximo estágio ganhar mais respeito das editoras e ter mais parcerias pagas. Eu acho que é fundamental para que a nossa comunidade se consolide, que esses recursos venham, né? Porque a gente faz, a princípio, por amor. O objetivo principal não é ganhar dinheiro,
Mas num país que carece tanto de cultura, carece tanto de agentes culturais trabalhando sistematicamente em prol do livro, se os booktubers passam a ter isso como fonte de renda, é óbvio que o trabalho deles vai ser mais regular, mais consistente, de maior qualidade. E com isso, né, a maximização dos efeitos positivos desse trabalho na cultura em geral vai ser muito grande. Eu vejo como muito importante, por exemplo, campanhas para que apoiemos as livrarias físicas, para que elas não desapareçam, porque de fato elas são elementos muito importantes da difusão da cultura no país. Mas é preciso também chamar a atenção agora, eu penso, para o nosso papel aqui no YouTube. Nós somos agentes culturais de maior importância na cadeia da divulgação do livro. E, portanto, merecemos e devemos ser valorizados. Em primeiro lugar, pelas editoras. Em segundo lugar, pelo nosso público, que, obviamente, talvez não vai nos mandar dinheiro de graça, ninguém faz isso, mas que pode, tendo um cuidado maior, na hora de fazer uma compra aí na Amazon, eu menciono a Amazon porque é a única loja virtual que faz esse tipo de parceria que eu, pelo menos, conheço, entrar num dos links e assim ir contribuindo para que esse trabalho renda algum fruto financeiro, né? Vamos deixar de ter aquela ideia romântica da arte, da literatura totalmente dissociada do dinheiro. Não se trata da mercantilização, né, de subjugar a arte, a mentalidade consumista, mas de entender que o artista, o intelectual, o produtor de conteúdo cultural também precisa se sustentar, também precisa ter um reconhecimento palpável do que está fazendo. E que essa retribuição pecuniária pode funcionar muito bem nesse sentido. Pessoal, essa é uma discussão que eu começo a levantar aqui. Deixem as suas impressões nos comentários, vamos continuar essa conversa. Se possível, me ajudem e aos meus colegas comprando através dos links da Amazon que a gente deixa. Se vocês não sabem muito bem como funciona esses links, se ainda têm dúvidas, deixem nos comentários, eu vou tentar responder. Divulguem esse vídeo, outros produtores se quiserem fazer um vídeo desenvolvendo mais essa discussão, fica o convite. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, me sigam nas minhas outras redes sociais e vamos conversando por aqui cada vez mais. Um grande abraço!